Fala dele agora. Fala agora. Fala agora dele. Fala, marca ele. Marca ele. Fala dele agora. Fala do Jesse. Jesse. Ô Jesse. É o Jéssico, né? Pô, a gente também aqui dá uns bagulho que a gente... Peta. Só o Luan, que não adianta, a gente pode falar 3 anos dele aqui, não vai dar em nada. Ah, mas tem uns que a gente elogia também. Schalke 04 não ganhava, ganhou. Já ganhou outra de novo. Ó o Schalcão aí. Vai cair? Vai. Ganhou 2. Tá certo? Quem mais? Ah, Torgan Hazard. Essa é a história. Lucas Vaz vai, faz gol. Não, o cara vai dando assistência direta. Não é ruim, tá? Ah, continua ruim. Agora a gente vai falar do Lingard. Jesse Lingard, jogador do West Ham, da seleção Lingard, inglesa. o que está acontecendo com esse garoto? Que pertence ao Manchester United. Mas eu quero pedir pra você se inscrever lá no corte do Futirinhas, tá certo? É. Tem vídeo todo santo dia. Tem os cortes das lives. Sim, tem cortes das lives, tem os nossos Dos gameplays, vídeos. tem dos vídeos, tem das participações em podcasts que não tem durante o podcast, Verdade. ele corta outros pedaços, fala de outras coisas. O Leonardo Cascão só precisa aprender a fazer uns títulos melhores, né? Tipo, como foi a treta de Desimpedidos e Futirinhas, por que o Futirinhas tretou com o Desimpedidos. Entenda toda a história, não o Futirinhas versus Desimpedidos, que a galera não clica, entendeu? Lá tem a vez que a gente mudou de sexo. Mudou de sexo, entendeu? Quando o Rafael foi a fazer o xoxô, não, o buceto, né? Então tem tudo isso lá, então se inscreve lá, tá A certo? gente participou do filme O Meu Tio Chupou um Cara. Meu tio pão. Então a gente vai falar do Lingard. Por quê? Por quê? O que está acontecendo? O Lingard está fazendo... Porque manda os campeonato números aí incrível. agora dele, aí, nos últimos dias. Lingard foi para o West Ham recentemente, agora em fevereiro, final de janeiro, começo de fevereiro, né? Porque ele no United Emprestado. lá, tava mais de ano sem meter ele um gol ali, Tá né? encostadíssimo, Pelo amor de né? Deus. Tá. O Lingard foi para o West Ham e até este momento, estamos gravando na segunda-feira, o Lingard disputou 9 partidas pelo West Ham, marcou 8 gols e deu 4 assistências. Fala dele agora. Aí você pega esses números e fala, porra, tudo isso? Pois é, ele sempre jogou muito e tal. Calma, gente. Que também não é Então vamos seguir a cronologia, tá certo? Eu acho, agora sério, tá? Sem zoeira e tal. Eu acho o Lingard um jogador mediano, tá certo? No histórico da carreira dele. Um jogador ok, tá? Nada de espetacular, tá bom? Mas, vamos lá. Ele está numa fase É o Rony espetacular. Rústico que fala inglês. Ele está numa fase incrível, tá certo? Ele está com 28 anos nesse momento. Acabou de fazer 28 anos em dezembro do ano passado. O valor de mercado do Lingard neste momento é de 15 milhões de euros. Tá caro. O mais caro que ele atingiu foi em 2018, durante a Copa do Mundo, que ele fez até uma boa Copa. Ele era titular daquela seleção da Inglaterra, que foi até as semifinais, né? Terminou em 4º lugar. 40 milhões de euros. Foi o valor mais alto de mercado que o Lingard atingiu na carreira, tá? Isso. Mas vamos lá. Ele sempre foi da base do Manchester United, ele se profissionalizou em 2012, tá certo? Neste período de 2012 até 2015, ou seja, 3 anos, dos 20 aos 23 anos, o Lingard não jogou pelo Manchester United, tá certo? Todo o período que ele ficou no clube foi treinando, ou jogando no time B, ou no Sub-23. Os outros períodos que ele jogou como profissional, ele jogou emprestado todo este período na segunda divisão, na Championship, tá beleza? Em 2013 ele ficou 6 meses emprestado ao Leicester, que na época estava na segunda divisão. Depois ele volta para o United, fica um período lá, começo de temporada, não joga. O United decide emprestar ele por mais 6 meses, dessa vez para o Birmingham, em 2014. Triste. Acontece a mesma coisa, acaba a temporada e tal. Aliás, ele vai emprestado em 2013 para o Birmingham, volta para o United e em janeiro ele é emprestado por mais repassado de novo. 3 meses para o Brighton, para também jogar a segunda divisão. Volta para o United, fica o começo da temporada 14-15, 14-15 no clube. Volta e é emprestado em fevereiro de novo para jogar até o final da temporada, quando é emprestado para o Derby County, também por mais 3 meses. Vai pro tá Derby, certo? não vai ir pro Hollywood, Pois pro é. Carlton. De 2015, temporada 2015-16 até a temporada 2021, até o final de 2020, ele ficou no Manchester United, tá certo? Teve bons momentos? Sim. Tanto que o Lingard jogou 210 jogos pelo Manchester Se não United nesse tivesse, não tinha período. ido pra Copa. Tá? É. Então assim, ele teve momentos que ele jogou muito bem, tá? Mas nada de ser um diferencial incrível para o Manchester United. Ele lembra assim, a gente tá falando do Manchester United, que viveu muitos maus bocados nesses anos, tá certo? O Lingard está incluído nesse time, tá bom? Que tem Pogba, que teve o Ibrahimovic, que teve o Lukaku, que teve o maior título na Liga Europa. E a gente tá falando do Manchester United, gente, a gente não tá falando do Sevilla, tá E é certo? muito pouco, 210 jogos, 33 gols aí, né? 210 jogos,
33 gols e 16 assistências. Nesse período de 6 anos vestindo a camisa do Manchester United como profissional. Então assim, para um meia ofensivo, que muitas vezes foi segundo volante também e tal, a gente tem que entender que nem sempre é o cara do último passe, né? Mas para um meia ofensivo, na maior parte da carreira, ele tem números ruins, beleza? Tanto que nesses 9 jogos, Sim. ele fez quase um terço dos gols que ele fez nos 210 jogos pelo United. E a gente tem que entender. Ou seja, é o melhor momento da carreira dele. Exatamente. O período dele, como jogador do Manchester United, ele tem alguns períodos que ele foi titular, sim. E muitos períodos também que ele era jogador reserva, ou jogava poucos minutos. Então aquele cara joga 10 minutos, você vai contar, é um jogo, né? É um jogo. Campeonato bosta. Por isso que conta a minutagem, porque nem sempre o cara joga o jogo inteiro. Ele joga, sei lá, 15 minutos, 12, às vezes 5. Mas muitas vezes ele foi titular também e nem sempre ele correspondeu, tá? Na seleção inglesa, ele tem 4 gols. 4 gols foram marcados em 2018, que foi o ano que ele atingiu o pico técnico dele até então, tá certo? Que foi até a Copa do Mundo. Um desses gols foi na Copa do Mundo, na goleada sobre o Panamá, que a Inglaterra meteu 6 lá, time horrível, fraquíssimo o Panamá. E ele jogou 27 jogos já pela seleção inglesa. Todos os gols que ele marcou pela seleção inglesa foram justamente em 2018, tá certo? Ele tem 4 gols e 2 assistências pela seleção da Inglaterra. Também não é nenhum fenômeno para a seleção inglesa, tá certo? Mas o desempenho dele recente é muito monstruoso, justamente comparado aos 2 últimos anos dele como profissional. Depois da Copa do Mundo de 2018, o Lingard caiu num marasmo. Então assim, a gente tá falando de um jogador... Mais de ano sem meter gol. Um jogador ok, tá? Um jogador bom, tá certo? Tinha um negócio que o cara apostou no último jogo lá, que o Lingard não ia fazer gol, ele fez. Teve um negócio assim, cara, uma aposta lá. Perdeu. O Lingard, assim, a gente tá falando de um jogador que sempre foi um jogador regular, tá? Nada de espetacular, nada de incrível, que tá numa fase fenomenal, tá certo? Uma fase de goleador. Nesse período aqui de 9 jogos, na Inglaterra ninguém teve um desempenho tão bom quanto ele. Ninguém chegou perto dele nos números. Não, ou seja, melhor momento da carreira do cara. Ou seja, jogador do mês da Premier League. Tem um motivo por que o Lingard tava um cocô. Tem um motivo que eu desconhecia. E ali, é só um detalhe. Ele voltou para a seleção inglesa agora. Justamente no lugar do James Maddison, que tá... Teu problema lá, que ele saiu durante a quarentena também, aí tal, aí o Southgate ficou puto, já dispensou ele da seleção, volta o Lingard. Então, mas o Lingard, beleza, ele tá num desempenho bom pra voltar pra seleção. E eu acho que muitos técnicos deveriam olhar pra esse desempenho recente e convocar jogador também, que muitas vezes não acontece. O cara fica naquela presa naqueles 22, 22, 22. O cara já fica lá porque ele foi mal no passado, agora ele tá numa... não chama mais. Então assim, é um cara que já tem experiência na seleção, é um cara experiente, tem 28 anos, não é nenhum bebezinho, tá certo? Cara de bebê. E também o Lingard está sendo monitorado por 4 clubes. É lógico que o Manchester United é o dono do passe dele, né? O West Ham, lógico, é permanecer com o jogador, tá indo muito bem no clube. O clube tá no 4º lugar do campeonato inglês. Baita temporada. É uma campanha histórica do West Ham, entendeu? Então, mas além do West Ham, estão 4 clubes. Inter de Milão, Arsenal, PSG e Real Madrid. Mas isso aqui são rumores, tá, gente? Então, assim, só tô falando, segundo a imprensa, são 4 clubes que estão de olho nele. Imprensa inglesa, tá certo? PSG, beleza. Real Madrid, sei lá. Mas o que aconteceu com o Lingard para ele ter esses problemas? O que aconteceu para ele cair tão vertiginosamente? E tem um motivo que é forte, né? Depois da Copa do Mundo dele, a mãe do Lingard foi diagnosticado um quadro de depressão severa na mãe do Jesse Lingard. Então, o que ele fez? Ele voltou para casa, né? Lógico que continuou como jogador, mas assim... Ele passou a ter a responsabilidade total da criação dos 2 irmãos, porque o Lingard tava com 26 anos na época, os irmãos dele tinham, sei lá, um tinha 14, outro tinha 11. Então eram crianças, entendeu? Então ele ficou responsável por isso, porque a mãe dele estava num tratamento em Londres, em Manchester e Londres não são perto, acho que tem 3 horas de viagem de trem, não é uma cidade perto. A mãe dele foi para Londres se tratar da depressão, enquanto o Lingard ficou com a família, né? Acho que ele tem o avô ainda também, mas assim, já é bem idoso. E ficou com os irmãos, cuidando dos irmãos. Então, o período de depressão severa da mãe dele impactou muito fortemente no desempenho dele, porque ele também acabou desenvolvendo um quadro depressivo. Lógico, é uma mudança brusca ali na rotina do cara. Do nada ele só tem que pensar em futebol. Daí a mãe fica doente, ele tem que cuidar de criança, dos irmãos, e baita responsabilidade nas costas também, né? Porque ele assume a família. Exato, ele acabou perdendo o foco no futebol
E eu entendo totalmente, aí ó, a gente Tem zoa, muitos casos de jogadores né? que a gente vê que entra em quadro de depressão e às vezes nem volta a jogar mais. O caso do Nilmar, por exemplo, assim. Então a gente zoou, a gente brincou. Eu não sabia dessa história, tá certo? Eu vi agora, nem vou zoar mais ele de ruim e tal. Vou falar de jogador como categoria e tal. Eu não acho ele bom, tá certo? Eu não acho ele nada demais. Mas eu tenho que entender, depois desse período, desse crescimento da mãe dele voltar e tal, começar a viver a vida de novo, né? Pode focar no futebol. A ida pro West Ham também ajudou porque ele foi pra Londres também, né? O West Ham é de Londres, então ele ficou mais perto da mãe, a mãe trouxe os irmãos também, então ele conseguiu readaptar a vida, começou a focar de novo no futebol e aí vira um cara muito acima do que ele mesmo foi, tá certo? Então agora eu entendo, ele tem que voltar pra seleção inglesa mesmo pelo desempenho que ele tá jogando, tá? Realmente tá jogando bem, tem jogo aí que ele arrebenta, cara. O último jogo é contra o Leicester, inclusive. O Leicester é o terceiro colocado, o West Ham venceu 3-2, o Lingard jogou muito, entendeu? Então, ó, só pra você ter ideia, estamos com 31 rodadas no Campeonato Inglês nesse momento. O Leicester está em terceiro com 56 pontos. O West Ham está em quarto. Nesse momento, o West Ham está indo para a Champions League, cara. É um feito gigante pro West Ham, tá? Demais. Nunca ganhou o Campeonato Inglês, se eu não me engano. Tem 55 pontos. Em quinto tem o Chelsea com 54. O Chelsea nesse momento é Liga Europa. E em sexto está o Liverpool com 52. Todos eles têm 31 jogos, tá certo? Faltam 7. Faltam 7 rodadas. Tá bem embolado. Né? Então o West Ham, se o West Ham pegar uma Liga Europa, ainda é um feito considerável pro West Ham. O West Ham tá na frente do Arsenal, do Everton, do Liverpool, do Chelsea. É um feito. O Chelsea que gastou né? o dinheiro até o talo e tá atrás do West Ham. Então, no desempenho recente, as 3 últimas rodadas, quem está melhor? O West Ham e o Liverpool, tá? Mas pode mudar, tá? O Leicester já... Tá tudo embolado. Desses 4, o Leicester é que está pior no desempenho recente. Mas aí é uma vitória e um empate, separa aí do terceiro pro sexto. Pois é, então o Liverpool e o West Ham são 3 pontos de diferença, são 3 clubes aí, né? O West Ham pro Leicester é 1. Aí já tem um salto de, acho que 8 pontos pro Manchester United, que eu já acho que tá liquidado, e mais 12 pro City. Então, né, o City já é campeão inglês. Então é isso. É um desempenho, sim, fenomenal para um cara que sempre foi um jogador regular, tá certo? Nunca foi acima da média. Tomara que mantenha, né? E eu torço pra que mantenha assim. Eu não tem problema de queimar e falar, pô, o cara tá jogando muito, virou um monstro. É a mesma coisa que a gente sempre fala, jogador que estourou muito mais velho. O Drogba é um exemplo desse. O Drogba foi virar o Drogba com 26 anos. Foi. O Drogba Sabe virou quem um não vai monstro, estourar? pois é. Lucas Vasquez. Pois é, já tá com 30, né? Pois é, né? Não vai. Mas às vezes acontece, cara. O cara com 27, 28 anos fica um monstro, vira um 42. cara jogador incrível. Petkovic já foi mais velho também, já com 25, 26 anos começou a ser o Petkovic que a gente conhece. Foi. Então, tem muitos deles, a gente tem vídeo sobre esses caras aqui. Tomara que o Lingard seja um desses caras também, Vamos tá? ver. Enfim, quero saber a sua opinião, tá aqui ó, tá com análise, tá certo? Tem número e tal. Então diz aí sua opinião nos comentários, faz o curta, compartilha, é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo, fique com Deus, um beijo, um queijo e...